Fundamentais para desenvolver o trabalho dentro de uma instituição é o relacionamento da coordenação com os professores. O relacionamento, vamos falar que é o veículo por onde passa o conhecimento, por onde o aluno se desenvolve. Quanto melhor for a estrada do relacionamento entre a coordenação e os professores, mais fácil vai fluir o desenvolvimento dos alunos, o dia a dia na coordenação. Só que às vezes este relacionamento existem conflitos, existem atritos entre a coordenação e os professores. Mas como melhorar esse relacionamento? É possível, é real. Existem estratégias para que você consiga melhorar o relacionamento com o seu professor, mesmo agora, na reta final do ano letivo. Seja muito bem-vindo, você está na live de Coordenadora para Coordenadora, um programa que acontece aqui todas as terças-feiras. Opa, desculpa, confundi o nome. Não, o programa é Bate-Papo de Coordenação. Bate-Papo de Coordenação é uma entrevista que eu faço com coordenadoras que atuam com segurança, aplicando as estratégias do método Liderar com Sutileza. E a conversa de hoje vai ser com a coordenadora Clícia. Ela vai compartilhar quais estratégias que ela utilizou no dia a dia e que melhoraram o relacionamento com o professor. E você vai poder aplicar aí na sua realidade, na escola, mesmo agora, no final do ano letivo. Eu corrigi aqui o nome do nosso programa, porque é de quinta-feira, o nosso programa de coordenadora para coordenadora. Mas todas as terças, 20 horas, é o nosso bate-papo de coordenação. Deixa eu trazer a Clícia, que já está aqui nos aguardando. Sobre relacionamento. Oi, Clícia! Boa noite, bem-vinda! Oi, boa noite. Tá me ouvindo Você bem? me... Sim, perfeito. Se meu som tá bom para você também, a Tá, imagem? tá ótimo, tá ótimo. Maravilha. Seja bem-vinda, Clícia. Que bom que você está aqui com a gente. Vamos falar de um assunto nessa época do ano tão delicado, relacionamento, né? Desgaste com tudo que a gente viveu durante o ano e a pressão do final do ano, às vezes faz com que esse relacionamento entre a coordenação e o professor crie alguns atritos. Mas a gente vai falar sobre isso e mais do que isso, você vai ensinar algumas estratégias aqui que você tem aplicado com muito sucesso aí no seu dia. Que bom que você aceitou estar aqui com a gente nessa live. Mas, É Clícia, sempre um eu te prazer, conheço. tá, gente? É sempre um Muita prazer. gente te conhece aqui sempre com a gente, mas para quem não te conhece, por favor, se apresente, qual a cidade, segmento que você atua. Meu nome é Clícia Mônica, eu moro e atuo na cidade de Tororó, no interior da Bahia, tá? Sou coordenadora do Educação Infantil e de Ensino Fundamental 1 anos iniciais. Quanto tempo na coordenação, Clícia? Tenho 3 anos, já tô quase entrando no quarto ano aí de coordenação. Clícia, quanta coisa acontece nesse tempo, né? 4 anos de coordenação, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Mas e me conta, Clícia, hoje você tem segurança na coordenação? Então, ó, em menos de um mês eu consegui ter segurança com o meu relacionamento com os professores, graças ao método Liderar com Sutileza. Desde quando eu comecei a aplicar, em um mês eu já consegui ter segurança com os meus professores. Clícia, graças ao método e graças à sua coragem de aplicar, parabéns pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, em buscar conhecimento, mas principalmente em colocar em prática. Um método ele é prático, mas ele funciona porque coordenadoras comprometidas como você e outras centenas de líderes ouro aplicam no dia a dia. E a gente vai falar de relacionamento, Clícia, mas e antes de você ser uma líder ouro, uma líder diamante, com a gente também nas mentorias, como era esse relacionamento com a equipe? Então, antes de conhecer o método, eu era muito insegura, até porque eu costumo repetir isso sempre. A faculdade ela não me preparou para este momento, né, para o momento de ser coordenadora, me preparou para ser professora e eu era professora como todas elas. Aí recebi o convite, num primeiro momento eu me neguei, justamente por ter medo, por estar insegura, não saber o que fazer. O que é que faz uma coordenadora? Eu não sabia. E aí, quando eu recebi o convite pela segunda vez, eu aceitei esse convite, fui na cara e na coragem. Só que o meu relacionamento com as professoras era de insegurança, porque eu sou mais nova que elas, primeiro ponto. E segundo ponto, eu não tinha o conhecimento adequado do que fazer. Então, muitas delas já tinham sido, algumas delas já tinham sido diretoras, já tinham sido coordenadora, e isso acabava me inibindo enquanto coordenar
essa equipe, né? E acabava tendo, assim, conflitos, desafios. Em que sentido? De se sentir testada, né? E não saber o que fazer, estar completamente perdida. Então, era um relacionamento assim muito vago, muito raso. Muito raso e de forma Exatamente, a questão insegura, é né, essa. Clícia? Isso. Aí você trouxe que sentia insegurança de lidar com os professores, de orientar, até porque alguns eram mais experientes. Você lembra de alguma situação, Clícia, que nesse relacionamento com o professor, antes de você ser uma liderora, antes de você ter o método, que você lembra de um momento desafiador que você viveu? Sim, no primeiro ano, antes de conhecer o método, eu entrei já numa mudança de cenário. Por quê? Porque antes, quando eu estava em sala de aula, e minha coordenadora planejava comigo, era um planejamento, toda a escola parava, o alunado era dispensado e a gente planejava cada qual em sua sala, mas com a presença da coordenadora ali para todo mundo. E às vezes todo mundo junto numa sala. Quando eu entrei de cara, já foi mudado esse contexto. Por quê? Porque eu tinha que planejar individualmente com cada professor. E por estar insegura, algumas situações eu sentia que eu estava, como eu disse, eu estava sendo testada. Me perguntava assim, aqui nessa determinada, por exemplo, eu vou aplicar tal coisa, coordenadora. O que você me sugere? E eu ficava assim, meu Deus, e agora? Eu vou sugerir o quê? Sabe aquela sensação assim de se eu sugerir ela não gostar, e será que isso é mesmo meu papel? E muitas vezes, assim, trazer determinadas coisas para a escola, fazer determinado papel. E eu ficava naquela dúvida: é meu papel? Não é meu papel? Será que eu estou sendo testada? Tudo isso me vinha à cabeça. E eu acabava dando respostas rasas, como eu disse. Só que eu tinha um trunfo, vamos dizer assim. Eu sempre fui muito humilde no que eu não sabia. Então, quando elas me questionavam em alguma situação em que eu tinha dúvida, eu falava assim: oh, desculpa, será que eu poderia trazer isso mais a fundo amanhã para você? E aí eu ia para casa e pesquisava e corria atrás e no outro dia eu levava. Só que o ruim disso é que acaba virando uma rotina. Se você não tem segurança, você acaba ficando nesse impasse, né? Nesse, nessa estratégia de trazer todo dia, cansa os professores, que falam assim, nossa, essa coordenadora não sabe de nada, né? E acaba validando justamente essa sensação, né? De uma coordenadora despreparada. Então, era esse tipo de situação que me deixava muito desconfortável na coordenação. E olha, Clícia, além de deixar você desconfortável, o professor também ficava desconfortável, porque quando ele buscava uma saída, encontrava, eu vou buscar, amanhã eu te respondo, depois eu vejo isso, e vira como você trouxe, um ciclo que a gente não percebe, e a gente não consegue sair desse ciclo, né? Porque cada Exato. vez que vem um questionamento novo, eu não sei, vou buscar, e acaba que fica sempre continuamente. Mas, Clícia, isso era antes, né? Isso era antes de você ser Antes. uma liderora, essa rotina. E como é hoje esse relacionamento com o professor? Como então é hoje esse seu dia a dia sendo liderouro? Então, isso durou pouco. É um pouco que para mim foi muito, tá, gente? Mas assim, como eu disse, eu buscava. Em um determinado momento eu achei a mina de ouro, que foi vocês duas, né? Que são meus anjos da guarda. Após eu começar o método, né? Eu começar a estudar, hoje eu sinto que elas sentem muita confiança em mim. Quando elas me perguntam alguma coisa, eu já aprendi no método a antecipar, né? Então, assim, se eu vou apresentar alguma coisa para os meus professores, eu antecipo o que elas podem me trazer de questionamento. Então, eu já vou bem segura do que eu vou falar, bem segura das situações que podem ocorrer e já com as respostas, né, em mente. Isso já faz uma grande diferença. Fora que eu aprendi muita coisa assim para me conhecer e conhecer minha equipe. Então, ao passo que eu conheço cada uma delas, eu sei como lidar com cada uma delas nas suas diferenças, né? E respeitando também o jeitinho delas. Então, hoje o nosso relacionamento realmente é algo. Não existe conflito, vamos dizer assim. Existem discussões saudáveis acerca de um assunto, mas o conflito, o colocar-se em oposição ao outro,
buscando assim algo que tire você do centro. Isso não existe. É um relacionamento super bom, sabe? É outra coisa. Hoje eu vivo a coordenação como todo mundo deveria viver, que é como uma verdadeira profissão. Antes era um martírio. Por quê? Porque a gente ia sem preparação. Eu ia sem preparação, então eu não sabia o que eu tinha que fazer. Hoje eu consigo ter um relacionamento bom com a minha equipe, os pais dos alunos, com os alunos, e isso é fantástico. E como que você se sente hoje, vivendo essa coordenação como deve ser, como você trouxe? Como é que você se sente? Marcela, eu me sinto realizada. Por quê? Porque eu sempre fui perfeccionista, é de mim, e eu sempre quis, em tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre quis dar o melhor de mim. Então, no momento em que eu não tinha um método, eu acabava não conseguindo fazer isso. Eu via que o meu trabalho não era digno da pessoa que eu queria ser como profissional. E hoje, por eu saber que quando encerro o dia, eu consegui fazer as minhas tarefas no máximo que eu consigo dar, sabe? E falar assim, fiz um trabalho bem feito. Não para os outros, tá, gente? Porque a gente tem que buscar a realização para nós mesmos. Então, assim, eu fiz um trabalho bem feito para mim, consequentemente, eu dei o meu melhor para o outro. Então, isso me deixa muito realizada. Hoje eu sou assim completa no que eu faço. Que lindo, Clícia. Sabe o que me tocou muito? Como você trouxe assim, Marcela, hoje eu vivo a coordenação como toda coordenadora deveria viver, sem sofrimento, sem martírio. E quando a Exato. gente não tem uma estratégia para lidar com os professores, todo o conhecimento acadêmico não é suficiente, não é, Clícia? Você sentia isso? Eu tinha 3 pós-graduações, Clícia, e parece que quanto mais eu estudava, pior ficava. Porque eu via que eu não conseguia aplicar, então eu me sentia culpada, e eu falava, misericórdia, a culpa é minha, porque eu estou estudando dia e noite, estou pagando faculdade, uma atrás da outra, e os problemas não acabam. Então não era por falta de conhecimento, era pela minha falta de estratégia para lidar com pessoas, com os professores. Você sentia Exato. isso? Sentia. Muito, muito, muito. Porque teoria, eu digo que eu tenho demais. Só que na hora de pôr na prática, a gente sabe que a teoria, ela nos dá um mundo ideal. Só que na prática não é o mundo ideal. Na prática é a testagem, né? É a tentativa-erro. Então, assim, isso aí nos frustra. Porque a gente acha, será que eu não estudei o suficiente? Meu Deus, onde é que eu aplico isso? Por que que isso não... Eu aprendi isso tanto, eu estudei isso tanto, por que que eu não consigo pôr em prática? Eu acho que o diferencial do método é justamente isso. Ele lhe prepara para a ação. A teoria a gente tem sim, a gente tem teoria, mas é uma teoria para a prática, que é diferente do que a universidade nos dá, né? O que a faculdade nos dá. E a teoria embasa a prática, mas sem a prática, a teoria, ela só vai virar um arquivo. Ô, Clícia, Exato. mas eu queria ler para você aqui vários comentários, parabéns, olha só, você sendo reconhecida aqui publicamente. Eu achei lindo esse comentário, olha, a cidade de Tororó tem orgulho de você, Clícia, que lindo o seu trabalho reluzindo aqui, ó. A melhor professora, você é Oh, referência, comprometimento, dedicação, são sinônimos da Clícia. ai, Concordo que plenamente. Que legal! Vai me lindo é o que a gente emocionar, vê dentro do gente. método, ela inspirando as alunas, inspirando as líderes ouro, inspirando as líderes diamante, já há um tempo com a gente nessa caminhada e aqui podendo compartilhar. E olha, o que a Clícia trouxe no início não era essa realidade, né? Ela acabou de dizer, olha, era raso, eu tinha conflitos, eu me sentia insegura. Então, é possível sim, Clícia, melhorar? Eu vou te perguntar, vou até reformular a frase. É possível qualquer coordenadora melhorar o relacionamento com o professor? E ter um bom Sim, relacionamento? sim, claro. E outra, a gente fala que eu acho muito legal a gente salientar que algumas coordenadoras pensam assim: ah, mas eu não quero ter um relacionamento estreito com as pessoas. Não, gente, a gente está falando aqui de relacionamento de trabalho. Se você quiser ter um relacionamento de amizade, tranquilo, mas o relacionamento de trabalho é essencial. É essencial que as pessoas olhem para você e vejam que você, como coordenadora, pode sim ser o porto seguro delas. Você, como coordenadora, pode sim buscar a melhoria no trabalho delas. Assim como para o aluno olhar a gente e falar assim, essa daqui também luta por mim.
né? Os pais sentirem segurança. Então, a gente pode sim. Na verdade, a gente deve, né? Porque não existe você trabalhar num ambiente onde é conflito o tempo todo, você não se sinta bem. Então, faz bem para você e faz bem para o outro viver num ambiente saudável. Então, é muito possível. Ô, Clícia, Você. e Pode nesse falar. relacionamento, você sendo líder ouro, líder diamante, a sua postura mudou com os professores? Sim, hoje eu tenho uma postura profissional. Eu consigo ter tempo para eles, eu consigo que eles respeitem o meu tempo. Agora mesmo eu estou passando por um processo, Marcelo, você está acompanhando, você sabe, a Bahia inteira está na reformulação do PPP. E isso está me tirando de algumas situações que normalmente não me tiraria, né? Que eu tenho que demandar um determinado tempo para este projeto. E os professores eles estão sendo super compreensivos. Sabe o que é poder planejar, às vezes, com eles algo por telefone, porque eu tenho uma demanda de reuniões também pelo Conselho Municipal de Educação, pela Secretaria de Educação, e aí eu falar assim, não, vamos planejar por telefone hoje, e você tem determinado tempo, e eles cumprem aquilo, e eles respeitam, e quando eu chego lá, e aí, como é que tá o PPP? E aí, tá precisando de ajuda? Isso é muito bom, gente. Parceria. Então, acho que Parceria. você pode dizer que a sua postura conquistou uma parceria com os professores? Sim, sim. E você acompanhou tudo do início, você sabe que nem sempre foi assim, né? Aí, nem sempre eu E para conseguia quem não acompanhou, Clícia, para quem não acompanhou, o que que você pode compartilhar que não era assim, nesse relacionamento de parceria? O que que você não tinha de parceria com o professor antes? E o que você É tem porque hoje? o coordenador, ele tem a imagem, o professor tem a imagem do coordenador como aquele fiscal, no meu caso, que sou escola pública, eu sou a fiscal da Secretaria de Educação, né? Na cabeça do professor, ela está aqui para olhar o que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado e falar para a secretária de Educação ou para a coordenadora geral. No caso de quem trabalha na escola particular, são os olhos do diretor, né? Da dona da escola. E isso causa uma inibição. Eles não, às vezes não queriam que observasse a aula, né? Se sentia desconfortável com as sugestões. No momento da reunião, trazer apontamentos, isso causava desconforto, né? Conflitos na hora de apresentar projeto, porque tem isso não, ó, gente, não mudou e não muda a postura do professor na hora de um projeto. Você apresenta um projeto, óbvio, vai ter algumas objeções, mas hoje eu sei lidar com elas. Eu sei como neutralizá-las, e a gente já falou isso aqui em algumas lives, né? Então, isso tudo o método me preparou. Isso tudo eu posso dizer para vocês que eu consigo lidar e que hoje é diferente. Por quê? Porque eu sei como me comportar, como o que fazer. E isso Ô, é Clícia, e como essencial. que os professores, eles te viam antes de ser líder, uma líder ou líder diamante? Como é que eles viam a Clícia antes? Como é que eles veem a Clícia hoje? Hoje eu Qual sou a parceira. imagem? Hoje eu sou parceira. Hoje eu sou aquela que eles podem, eles chegam para mim e falam assim: "Ai, Cris, eu tava sentindo falta dessa sugestão. Ai, Cris, eu tava sentindo falta desse feedback". E antes não. O feedback era algo do tipo assim: meu Deus, já vem me criticar. Ah, nada, não tô agradando em nada. Ixi, outra crítica, tá entendendo? Surgia aquele. Hoje, a maneira como eu faço, a maneira como eu aprendi a fazer, de respeitar, como eu disse, quem é a pessoa que eu estou falando, quem é o profissional que eu estou falando, e mostrar para ele que eu venho somar, eu venho trazer algo para brilhantar ainda mais o trabalho maravilhoso que ele faz. Antes não era assim. Antes a visão que tinha era, ela tá vindo criticar, ela tá vindo por quê? Porque eu não tinha o preparo de como observar, de como dar esse feedback, né? Sabia, Porque você sempre tem tive o alguma respeito. estratégia que te marcou muito, que você falou assim, bom, essa estratégia eu aprendi no método, eu apliquei e mudou para melhor o meu relacionamento com o professor? Dentre todas que você aplicou, tem algo que você queira compartilhar para quem está assistindo também possa aplicar? Difícil escolher uma, tá, gente? É difícil escolher uma. Mas assim, duas coisas que me marcaram muito foi meu primeiro conselho de classe com o método.
me marcou, porque eu achava antes que conselho de classe você ia sentar com o professor ia sair falando o nome do aluno, fulano, e você ia lá dizer, e aí, como é fulano? E ela ia dar, não. Hoje eu sei que o meu trabalho com a observação a sondagem e o diagnóstico do professor com o aluno, ele é durante o ano inteiro. E no momento do conselho de classe, a gente faz um apanhado geral. E assim, o meu primeiro conselho de classe, quando eu vi assim que elas saíram, ué, eu não sabia que o conselho de classe era assim, podia ser desse jeito. E isso me marcou. E quando elas veem eu fazer os apontamentos ali sobre os nossos diálogos a respeito dos alunos, a respeito da aula, a respeito do que eu observei, e elas falam assim, nossa, Clícia, eu não lembro de nenhuma outra coordenadora que eu tive que me fizesse, que trabalhasse dessa forma, sabe? Que tivesse isso aí que você faz. E ter ata ou ter um relatóriozinho onde a gente assine. Então, assim, fala, nossa, você é muito organizada, nossa, eu não sabia que podia ser assim. Isso me marca. Eu aprendi com vocês, é uma coisa que tá em mim agora. Ah, tem uma terceira, gente. Eu disse que tem muita coisa, não dá para escolher, que é o meu planejamento. Meu planejamento semanal. Isso foi assim, um respiro. Sabe quando você está se afogando e você busca o ar e você consegue puxar o ar para os pulmões e fala assim, ai, estou vivendo. Foi isso. Eu saber que eu tenho minha semana planejada, que elas têm acesso a isso e que elas falam, estou precisando de Clícia. Peraí, deixa eu olhar aqui no mural em que sala a Clícia está. E elas saberem que elas têm um horário comigo, isso me dá um respiro muito grande, porque chega o final do dia e falo assim, fiz, consegui. Não consegui, eu não me julgo mais, eu não me massacro, sabe? Eu não fico com aquele sentimento, poxa, foi horrível, não. Eu fico com o sentimento de vitória, porque eu vejo o todo, eu não só vejo as partes. Quando a gente faz aquela listinha, a gente fica vendo várias partes, né? E eu aprendi com planejamento que eu vejo minha semana inteira, então eu posso adequar. Eu tenho janelinhas ali que me dão um respiro durante o dia, onde eu posso adequar. Então, tudo isso é... Ah, gente, é muita coisa, não dá para falar de uma live. Mas eu acho que o que você trouxe aqui, Clis, está totalmente ligado aos pontos que melhoram o relacionamento com o professor. Porque para a coordenadora conseguir se relacionar de forma saudável, profissionalmente, como você bem trouxe aqui, é preciso ter uma organização clara das ações, que o professor saiba que pode contar, um apoio diário, que vem do tempo que você tem de qualidade para ouvir, para orientar o professor. Como você trouxe, fazer apontamentos de forma organizada, registrando, trazendo o conselho de classe muito mais participativo, resolutivo, do que apenas de discussões superficiais. Então, o que você trouxe de destaque aqui está totalmente ligado a como melhorar o relacionamento com o professor. Mas nem tudo é flores, né, Cris? Então, existem algumas dificuldades naturais que, mesmo sendo líder ouro, quando você começou a aplicar o método, qual foi a maior dificuldade que você teve em aplicar as estratégias para liderar que utiliza? Você lembra de alguma que você possa citar? Do planejamento foi uma, porque a gente é solicitado o tempo inteiro, então, assim, até respeitarem esse horário, foi uma jornadinha ali, não, gente, tudo isso aqui eu tenho que apresentar, tudo isso aqui eu tenho que dar conta. Vocês precisam entender que eu preciso ter essa divisão de tempo. Então, isso foi uma das coisas, né? E eu acho assim que a observação em sala de aula, que E hoje como que você ainda não superou essas é. dificuldades, tanto do planejamento e conseguir seguir, mesmo com as interrupções? Como que você superou essa barreira em aplicar o método? Uhum. Quando a gente tem o diálogo aberto, né? Quando a gente chega, senta, conversa, explica tudo direitinho, porque o professor ele precisa entender e ser entendido. Isso a gente tem que ter em mente. Que a gente não está ali numa zona de guerra onde cada qual está defendendo o seu pirão, não. O pirão é de todos. E a gente é um porta-voz dos professores, o coordenador é um porta-voz dos professores para com a direção. Então, nós nada mais justo do que eles nos entendam e que a gente entenda cada um deles. Então, assim, primeiro ponto, eu conheci minha equipe.
Minha equipe mudou do ano passado para cá e eu voltei para estaca zero, mas hoje eu conheci novamente, né? Os que eu não conhecia, fui pontuando. E quando você conhece o outro com quem você está lidando, você sabe como você falar. Você sabe que com A você fala de um jeito e com a pessoa B você fala de outro. O importante é que todos te compreendam. Então foi isso que eu E tentei Clícia, fazer. quando você viu a oportunidade em entrar para o método, em se inscrever para ser uma líder ouro, você teve alguma dúvida? Você viu na internet, viu? Como é que você conheceu e falou, bom, será que eu me inscrevo ou não no método? Qual foi a sua dúvida? Foi naquele momento de desespero que eu falei no início, né? Porque eu buscava o tempo inteiro. Eu saía com algum questionamento da escola, eu ia buscar. Então, nessas de eu estar sempre pesquisando, né? Eu recebi, dentre as propagandas que passam nos nossos stories, eu recebi uma propaganda do método. E você me chamou a atenção, porque na sua fala você dizia assim: eu garanto a você, e se você não estiver satisfeita, nós devolvemos o seu dinheiro. Eu falei: nossa, é muito peito, é muita coragem a mulher falar uma coisa dessa, né? Você tá ali. Não, tem alguma diferença nesse lugar, porque senão ela não garantia dessa forma. E você soou no momento ali como sincera na sua. Porque a gente já ouviu essa frase e a frase que me chamou a atenção não foi essa, tá, gente? De que recebeu dinheiro de volta. Foi a forma segura como você falou. Né? Eu garanto a você que você não vai ser a mesma coordenadora e se você fizer o método e se arrepender e não conseguir seus objetivos, aí a gente devolve o seu dinheiro. E ali eu falei assim, nossa, é esse. Aí quando eu E a fui gente devolve o pesquisar, dinheiro, né, Clícia? E ainda dá mais R$ 500 se cada coordenadora do método em 90 dias não tiver o resultado. Porque é cem por exato. cento garantido. E dá resultado, Clícia? É real? Muito, muito. Ó, eu já digo logo para quem entra e que quer realmente, que em uma semana, eu falei um mês? Não, uma semana você já está uma pessoa diferente. E aqui eu não estou prometendo milagres, não, é porque realmente muda a sua perspectiva, seu modo de ver o problema, seu modo de ver as coisas. Lhe fala assim, lhe dá as ferramentas, lhe dá o passo a passo e ainda por cima tem uma rede de apoio, né? Com quem você ali, se você tiver alguma dúvida do que você está vendo, porque o que eu ia falar nesse instante, o diferencial de vocês para mim foi o fato de não serem aulas gravadas. Tanto que hoje eu faço uma pós que eu busquei minha pós baseada no método, porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que seja assim, estilo método. A gente tem um momento de troca, a gente tem um momento de conversa, de tirar as dúvidas, de falar sobre o problema que a gente está naquele momento ali e de sair com soluções. Isso é riquíssimo. Então, em uma semana, você participando pelo menos de um plantão de dúvida, você já consegue mudar a sua semana como um todo. E eu já dei a sorte de, meus primeiros 15 dias, já ter mão na massa com planejamento. Olha que maravilha. Do Então, já ano, né, Clícia? Do foi o ano. mão na massa do ano, foi em janeiro, não foi? O primeiro mão Foi na em massa, janeiro. se eu não me engano. Nós fizemos o plano de ação da coordenação para o ano de 2022. E agora está colhendo frutos desse planejamento, né, Clícia? Muito, muito. E agora aprendi, no último, nem foi mão na massa, tá, gente? Foi só num plantão de dúvida que virou ali uma mentoria, que eu aprendi a minha linha do tempo. E, nossa, eu tô tão feliz que eu tô vendo o que eu vou fazer no final do ano, assim, na minha frente. Ô, Tá Clícia, muito e aí, legal. como que seria hoje, finalizando o ano letivo praticamente, como seria esse finalzinho de ano se você não tivesse as práticas do método, não tivesse organizado, como a gente fez um plano de ação no começo do ano e fizemos um plano de ação agora no final? Como que seria a sua vida hoje, se você não tivesse essas estratégias? Eu não estaria aqui plena conversando com vocês, não, meu povo. Eu já estava com enxaqueca, eu já estava com alguma, sabe, pirando, surtando, porque é muita a demanda do coordenador no final do ano, é muito grande, ainda mais numa situação como a minha, que eu não sabia que ia ter reelaboração de PPP, então já pensou sem o método, meu Deus, eu não quero nem pensar, Marcélia. Eu não quero nem E pensar, porque como essa foi para bagunça. você começar o ano, né? E qual foi a diferença? Você começou o ano já dentro do método, até você trouxe aqui que fez a diferença, ter feito o plano de ação para o ano todo. Como foi começar o ano já dentro do método?
Foi ótimo porque, assim, na primeira reunião do ano, pós jornada pedagógica, eu já apresentei o meu plano anual, meu plano semestral, meu plano trimestral para os professores. Então, assim, eles já falaram assim, nossa, ela já organizou tudo já organizei tudo. Claro que a gente sabe que durante o ano vem algumas coisinhas, Os né, que vão sendo ajustes. alguns ajustes, alguns enxertos ali que vêm da secretaria. Mas se você está preparado para o maior, os maiores, as maiores datas, né, você já se sente outra pessoa. Então, assim, mostrar que na primeira reunião do ano você tem um propósito, você tem ali objetivos e metas, já traz um respiro para quem está trabalhando com você e para você, porque você vai lá assim, nossa, eu sei o que eu tenho que fazer, agora eu vou fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho as ferramentas, agora é pôr a mão na massa, né? E Então você foi isso. conseguiu fazer esse plano de ação para iniciar o ano, para fazer a reunião de planejamento com o método? Sim, foi primeiro no Mão na Massa e depois com elas ali na primeira reunião. E foi muito legal porque assim, foi o Mão na Massa e quando chegou, que eu já era diamante, então quando chegou na quinta-feira a gente conversou a respeito e foi muito bom porque estávamos, tanto eu quanto as meninas, voltando de uma pandemia, entrando numa aula, de novo, num período assim de aula presencial. Então, essa troca de como seria o nosso ano, de forma que tinha sido diferente os 2 anos anteriores, né? E foi muito bom. Trouxe muita, muita segurança. Clícia, que lindo você trazer isso aqui, porque realmente foi um período denso, intenso no início do ano, porque era de voltar às aulas presenciais, com aquela insegurança do mundo que nós estamos vivendo, naquela ansiedade toda de voltar, e você conseguiu apresentar, mesmo assim, o plano semestral que você trouxe, o trimestral e o anual da sua prática na coordenação, que fizemos em um sábado durante o dia inteiro, não foi? No Mão na Massa? Foi, foi. Foi o dia inteiro. A gente ficou das 8 ao meio-dia e depois à tarde também. Mas foi muito E bom. organizou o ano. Organizou o ano. E E a aí hoje partir você do está ano a colhendo os gente frutos, né? e a partir do ano a gente foi destrinchando ali o que tinha que, ó, gente, isso aqui é para E qual foi o agora. resultado disso no final do ano, agora? Qual foi o resultado de ter feito esse planejamento para sua prática hoje? O que você pode olhar, colher? Quais foram os frutos que você está colhendo aí na coordenação? Primeira coisa que o trabalho melhorou. Primeiro, eu melhorando o meu trabalho, eu acabei melhorando o trabalho do professor e, consequentemente, eu atingi quem é o foco, que é o aluno. Então, assim, hoje eu vi que, diante da organização, a gente consegue frutos maiores para aquele que é o nosso foco, que é o aluno. Então, assim, eu consegui pôr em prática a quantidade de projetos que eu não conseguiria se eu não tivesse planejamento. Né? Projetos que a gente sabe que vêm da secretaria, mas que tem os projetos da própria escola, em datas comemorativas, né? Em situações didáticas. Então, eu consegui pôr isso em prática. Eu já tinha estratégias traçadas, sentava com o professor, vinha as sugestões, vamos fazer, vamos fazer. Então, hoje, chegar ao final do ano e fazer um balanço do ano e falar assim, nossa, eu consegui. Vamos pôr aí, que não é perfeição, tá, gente? Não estou aqui apresentando um conto de fadas, não. Então, de 100% que eu planejei, eu consegui acima de 80%, já é um ganho enorme para mim, porque eu saberia que sem o Para método qualquer coordenadora. e sem o método eu não conseguiria, eu conseguiria no máximo 50% a 60%, vamos ser realistas. Sem um planejamento, sem um estudo, ia ser isso. Quiçá tivesse até planejado o ano, né, Clícia? Porque fazer um plano de ação trimestral, semestral, o anual da coordenação, para apresentar na primeira reunião do ano, Verdade. sem o método, eu Não. posso me atrever a dizer que eu não conheço coordenadora que vai conseguir realizar, porque precisa de uma estratégia por detrás. Não é só você Verdade. colocar no papel o que você quer fazer. Existe um porquê e uma estrutura a seguir, que você fez brilhantemente. Está aí colhendo os frutos, tanto que você viu aqui nos comentários quanto reconhecimento da sua prática na coordenação. Parabéns, Clícia. Ah, obrigada. Sem vocês não seria isso. Tenho certeza Não. disso. Imagina, sem sua coragem de aprender e aplicar, por ter acreditado na proposta do método, aí você falou, olha, Marcelo, o que me chamou a atenção foi você dizendo que devolve o nosso dinheiro se eu fizesse o curso. Mas mesmo assim, Clícia, você teve alguma insegurança? Você falou, será mesmo? Será? Você teve dúvida?
Eu tive dúvida, assim, porque na propaganda é uma coisa muito rápida, né? E eu falei, será, gente? Ai, meu Deus, será que não vai ser mais outro curso onde eu vou vir videoaulas e aquele tédio? Não, mas aí eu fui pesquisar, eu fui ver, eu fui conhecer, né? Eu cliquei na página, eu fui ouvir, ver os vídeos que vocês faziam e eu falei assim, não, é diferente mesmo. Realmente elas têm um quê a mais, uma pitadinha ali de tempero a mais que os outros E quando cursos. você entrou, então essa dúvida superficial, será que é a sua aula? E aí, como é que mudou dentro do método, como que mudou a sua visão? Eu entrei na plataforma, vi as aulas, né, gravadas, que a gente, querendo ou não, a gente é fruto de faculdade, gente. Então a gente vai ver isso e olhar logo aqui o conteúdo para ver como é que é. Aí já vi que era diferente. Que a gente entra assim, a gente não participa do primeiro plantão de dúvida, a gente fica meio. Gente, é muita coisa, como é que eu vou dar conta? Meu Deus, para quê? E tal. Mas aí, logo em seguida, porque acho que, se eu não me engano, eu entrei no final de semana. Então, na segunda já ia ter um plantão de dúvida. Eu falei, não, tem reunião no Meet, gente, que legal, vamos participar. E aí, quando eu participei, que na época tinha as meninas que hoje não estão, minhas amiguinhas do Diamante, né? Que eu fui olhando as meninas falando, eu fui assistindo. E quando você me chamou, né? Você falou assim, sim, Clícia, e aí, você tem alguma dúvida? E eu comecei a falar e vocês davam feedback ali na hora. Eu falei assim, nossa, não, é muito diferente, é aqui mesmo, me encontrei. E ali eu não tive mais dúvida nenhuma. Eu E de sabia lá em que era diante a gente está juntos aqui, né, Clícia, toda semana, interagindo, compartilhando, superando os desafios, suportando a pressão já e mais de um vencendo os ano. obstáculos. Viu que Mais a de um gente já, ano. já a gente completou. Verdade! Tem mais Já de um estamos. ano já, Clícia. E você continua lindamente no propósito da coordenação, assumindo a sua missão com dedicação. E o mais importante, Clícia, fazendo a diferença na educação. Parabéns. É Obrigada, uma honra ter obrigada você com a mesmo. gente dentro do método. E é um prazer Clícia, enorme ter você como amiga. Que é um você e prazer Carol já são gigante. minhas amigas. E para quem está assistindo, para a gente fechar nossa live, que foi muito prazerosa, foi muito alegre. Eu até vi um comentário aqui que diz assim: alguém colocou o brilho nos nossos olhos, e é esse brilho nos olhos que a gente quer ver no mundo da educação, no brilho nos olhos que a gente quer ver na coordenação. Como você trouxe, Clícia, nenhuma coordenadora precisa trabalhar como se fosse um martírio. E para que as pessoas que estão assistindo aqui se inspirem em ser uma líder ouro, ou para que os líderes ouros que estão assistindo, o que você tem a dizer? Gente, ó, vocês precisam entender que a gente, ao aceitar qualquer trabalho, não é só coordenação, mas qualquer trabalho, você precisa buscar fazer algo com satisfação. E estar no método me trouxe isso, satisfação no que eu faço. Eu não é só, no meu caso, ser funcionária pública, é prestar serviço a uma população, é prestar serviço a seres humanos, não só professores, mas pais. Eu estou vendo aqui um parabéns de um pai, de uma ex-aluna lá da escola, e um amigo. E eu acho assim muito bom quando você consegue passar seu trabalho, fazer seu trabalho bem feito para pais, para alunos, para professores, para secretaria, para direção, e saber assim encerrar seu dia e falar assim, ufa, fiz o melhor, dei o melhor de mim, consegui os meus objetivos. Então, busquem isso, né? Busque o propósito, busque fazer a diferença onde você estiver, não só na coordenação. Se é professor, faça o melhor, dê o seu melhor. Pessoas estão recebendo isso, né? Pessoas estão ganhando com isso, não só você. Então é isso, é doar. Doar Que lindo, atenção, Clícia. doar E tempo, doar. faça pelo outro, né? Como você disse no início dessa live. Não é fazer o melhor para mostrar, nem por ninguém. Também fazer o melhor por nós enquanto pessoas, o nosso melhor em relação ao nosso trabalho, não o nosso melhor em relação ao outro. Mas tendo sempre em mente, Clícia, eu quero só ressaltar o que você trouxe, tendo sempre em mente que o trabalho da coordenação é pelo outro, é pelo aluno, pelo pai, pelo professor, por uma comunidade. Essa é a maior missão da coordenação. Exato. É bem isso mesmo. E antes que você encerre, obrigada.
Você é um anjo da guarda. Deus dê muita, assim, muita saúde para você e para Carol, para vocês Amém. continuarem sendo esses anjos na vida de outras pessoas, porque eu digo que vocês fazem é fantástico, é trazer paz para o coração de alguém que, com certeza, quem procura um método está muito, muito ali atarefado e vocês trazem essa paz, essa sabedoria. Porque além de tudo que eu falei que o método ensina, o método ainda ensina inteligência emocional, gente. O método Que é ensina fundamental. você deixar de ter medo. O método ensina você se conhecer. E isso não tem preço. Não tem preço. Muito obrigada mesmo. Clícia, é um carinho imenso e eu faço das suas palavras as minhas, da Carol. Obrigado por você estar aqui, que a gente possa ter sempre coordenadoras comprometidas como você que está aqui, todas as líderes ouro, as que entraram agora também, a turma 8. Parabéns para todas vocês, líderes ouro, líderes diamantes, comprometidas, e saibam que todas vocês podem sempre contar comigo e com a Carol diariamente para vencer os desafios na coordenação, porque uma vez que você é líder ouro, não está mais sozinha na coordenação. Não tem por que enfrentar os desafios, porque, como disse a Clícia, além do nosso suporte, agora você faz parte de uma rede de apoio. E isso faz toda a diferença, porque ninguém no mundo é mais inteligente do que um grupo de pessoas. É verdade. Obrigado, Clícia. Foi um Obrigada a você. prazer, Sempre viu? que precisar, tô aqui, tá? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Que bom que você estava aqui comigo até agora com a Clícia. Esse foi mais um programa Bate-Papo de Coordenação de todas as terças-feiras, ao vivo, às 20 horas. Eu entrevisto coordenadoras que atuam com segurança, aplicando o método Liderar com Sutileza. Até a próxima live. Tchau, tchau.